professor Severino Guanha levantou-se aqui e falou durante meia hora e não falou sobre os temas que estão aqui arrolados. Não falou sobre a partidarização do Estado, não falou sobre o Estado de Direito, não falou sobre a descentralização. E nos últimos 3 minutos ou 1 minuto da sua fala, falou sobre a inclusão e a participação, assim, de uma maneira geral. Ele exprimiu aqui uma dissatisfação por ter começado uma coisa que andou mal. Olha, diga-nos lá, o que é que pensa sobre este diálogo que anda aí? Porque é esse assunto de que estava a falar. Fala lá, com verdade. Agora, para os que não sabem, eu e o Roberto conversámos muitas vezes e temos objetivos de fundo, temos encaminhamentos diferentes. Pretendemos o melhor possível para o país que é o nosso. Pretendemos o melhor possível em termos de realização das pessoas, de um sistema político funcional, etc. Mas encontramos-nos a ter que percorrer caminhos diferentes. Eu estava doente, fiz uma operação na próstata, estava no hospital e eu só via no meu telefone o que ia acontecendo. E depois fui solicitado por alguém, nós temos que fazer alguma coisa. A palavra nós significava muitos de nós. Professores, ativistas políticos, ONGs. O país estava a ter destruições enormes, estava a ter mortes enormes, muita gente, média 10, 12, 14, 15 pessoas por dia. E a pergunta mínima que a gente podia se fazer, o que eu me fiz foi: o que é que eu faço? Eu não sou membro da Frelimo, eu não tenho cartão da Frelimo, eu não sou membro da Renamo, não sou membro do MDM, também não sou membro do novo partido que nasceu. Tinha 2 possibilidades: ficar calado, eu estava na Itália na altura, e comer pizzas e espaguetes, ou dizer que eu tenho alguma responsabilidade e tenho que fazer alguma coisa. E a minha opção foi essa. Pode ser errado, mas foi uma opção de fazer alguma coisa. O que fazer? Nós começamos a bater portas para levar as pessoas a conversar, a encontrar um caminho através do diálogo e da palavra. O meu maior interlocutor nesse período foi o Venâncio Mondlane. Eu falava com o Venâncio 1 ou 2 horas por dia. Eu falava com o News, que era presidente na altura. E quando eu voltei, ainda nem estava curado completamente, convencemos o presidente News a convidar as principais lideranças políticas a sentar com elas. Depois, muita relutância, ele aceitou. Saiu um documento, o Venâncio Mondlane escreveu um documento que ele estava fora de Moçambique com 21 pontos, em que ele sugeria que estes eram os pontos principais que tinham que constar numa agenda de reforma no país. Eu peguei nos 21 pontos, conseguimos introduzi-los no documento base que tinha que ser discutido, e assim começou o diálogo interpartidário. As ideias principais que nortearam o documento eram as ideias do Venâncio. Quando foram introduzidas as ideias, o documento circulou entre todos os partidos e a pouco e pouco nós fomos perdendo o controle dele. Quando ele foi para a Comissão Política, a Comissão Central, começaram a fazer mudanças. Uma das lutas para mim, que eram importantes na altura, e eu falava muito com o Lutero Simão, era dizer assim: Lutero, esta não é uma iniciativa presidencial e não deve ser uma iniciativa presidencial. Vocês, os partidos políticos, devem ter a liderança deste processo. Não aceitem ir para a presidência. Não aceitem que seja o presidente a dirigir. Sentem-se com ele como iguais e discutam para fazer propostas de uma maneira livre, autónoma e poder avançar no processo. O processo, à medida que ia entrando nas instituições, ela foi nos escapando pela mão. É por isso que eu disse que, a certa altura, eu já não me reconhecia no que aconteceu. O presidente News saiu, entrou o presidente Chapo. Durante a época do presidente News, do período que vai de 15 de outubro ao dia 23 de março, que foi a leitura da senhora Lúcia Ribeiro, nós fizemos cenários diferentes para encontrarmos uma saída pacífica para o país. Pensámos num governo de unidade nacional, pensámos num governo institucional, pensámos num governo técnico e sugerimos isto a uns e outros. O nosso objetivo era dizer que temos que fazer reformas profundas no país antes de pensarmos em futuras eleições, para que a gente possa se reencontrar numa base diferente, a partir das eleições, da lei do país, etc, etc. Não vos digo por quantas tivemos que passar. Depois a Lúcia Ribeiro leu o acordo, chegou-se a hipotizar do Venâncio Mondlane como primeiro-ministro, isto fez caminho, houve gente que não aceitou, chegou-se a hipotizar que o primeiro-ministro moçambicano fosse um primeiro-ministro como na França, que é de facto o chefe do governo, que é a proposta que está sendo feita agora, que o Diniz apresentou outro dia nos meios de comunicação. Foi andando, foi-se cozinhando a maneira como a gente faz as cozinhas a nível nacional, e de repente aquilo apareceu como uma proposta presidencial do novo presidente, com os partidos políticos a serem arrastados por trás. Nomeou-se um chefe que ele... Tudo isto foi sendo cozinhado, e tudo o que a gente podia fazer era, o que eu podia fazer era, com os membros dos partidos diferentes, o Suf Momad, dizer: amigos, vocês não durmam, não pode ser assim, vocês têm que ter uma postura diferente para este diálogo. Mas enfim, aconteceu o que aconteceu.
o nosso último encontro com o presidente, eu digo isto, nem devia dizer isto, mas eu digo isto, nosso último encontro com o presidente, como grupo, foi dizer assim: Sr. Presidente, a razão da existência de um diálogo em Moçambique foram as manifestações, e a cara mais representativa das exigências do povo é o Venâncio. Não faz absolutamente nenhum sentido que vocês façam esse diálogo sem a presença dele. Isso foi antes do Venâncio fazer a carta. A carta veio depois. O presidente respondeu-me, fui eu que fiz a pergunta, a resposta foi: isto é de lei, foi o Parlamento que tomou a decisão, e só o Parlamento pode decidir que já não vão para o diálogo os partidos com representação parlamentar ou municipal, mas que possam entrar também outros partidos. Então eu digo assim: Presidente, eu vou agarrar a sua palavra. A próxima reunião do Parlamento é em outubro. Quer dizer que o senhor vai submeter em outubro este pedido ao Parlamento para dizer que ratifiquem que possam entrar. Aí entramos naquelas coisas que se diz, não se diz, faz, não se faz. Mas o nosso esforço de luta, a minha posição no meio de tudo isto era para dizer: nós temos que encontrar uma maneira de resolver nossos problemas na mesa, sem nos matarmos, sem destruirmos, como fizemos de outubro a março esta parte. Houve um momento, talvez dramático para nós, quando não se passava nas estradas, quando morria gente, quando a polícia baleava jovens, quando queimavam-se coisas. Houve um tempo em que nós dizíamos assim, eu dizia assim: eu preciso de uma ou duas pessoas que possam convidar o presidente Chapo e o Venâncio a sentar-se na mesa. Eu fui o presidente que usa o Xissano, graça, mas acho que não há ninguém em Moçambique que tenha nome que não tenhamos tentado encontrá-lo para dizer: mete as duas pessoas juntas, torne-se um acordo de parar com este tipo de conflito, e o resto vamos ver depois. Depois daquele brilhante 23 de março, encontraram-se, e a partir daquele momento, oficialmente não morreu mais ninguém. Eu lembro-me, sei que há gente que morre, sei que há disparos, mas o nível de violência não cessou. Confesso isso. Nós reunimos-nos mais uma ou duas vezes com o grupo de Venâncio e com o presidente. Todos concordam, eles próprios, que o nível de violência naquele momento baixou. Eu lembro-me uma reunião que se fez, eu não estava, era o Diniz, o Venâncio com o grupo com quem trabalhamos. A reunião correu mal, e quando eu cheguei, um dos membros diz assim: por que nós entramos nesta coisa? Por que os nossos nomes vão sair nos jornais, vão ser falados mal? A culpa é do Severino. O Severino é que nos trouxe para aqui. Eu, quando olhei para o meu grupo, estavam todos a olhar para baixo, quer dizer, que a culpa era minha. Eu só disse para eles assim: Roberto, eu vou dizer assim, de 15 de março até hoje, pelo menos uma, duas, três vidas salvamos. O número de mortes eram 15 ou 20 por dia. Há mortes em Moçambique, há destruições em Moçambique, mas não tem comparação com aquilo que acontecia antes. E se os professores servem alguma coisa, para além de ser catedráticos e poderem dizer coisas sem ninguém fazer mal, se também a função deles é participar, nem que seja minimamente a salvar uma vida, eu penso que teremos feito uma coisa extremamente importante para o país. Não conseguimos muito. O que nós temos na mesa, a discussão que está sendo feita, não corresponde ao que nós tínhamos pensado, ao que nós propusemos, ao que nós queríamos. Tomou um outro rumo, mas como eu disse aqui antes quando falei, eu não me permito, não me autorizo de perder a esperança. Eu continuo a pensar, por favor. Eu continuo a pensar que é extremamente importante nós buscarmos caminho. O caminho que nós temos hoje não é o caminho ideal, não é o que devíamos ter, mas como eu disse uma coisa antes, há ali possibilidades, com uma grande pressão, de lutarmos para reformar o nosso Estado, para termos uma convivência comum, um pouco mais pacífica, e uma redistribuição social e económica um pouco mais equitativa daquela que tivemos antes. Os professores não servem a isto, nós prestamos-nos a isso. Por isso mesmo, se neste ato de sair fora da cátedra e para começar a fazer coisas que estão fora da nossa bitola, cometemos erros, o primeiro a se auto-perdoar sou eu próprio. Mas acho que o que nós fizemos em consciência, e por quanto erros possamos ter cometido, aquilo que fizemos, tentamos fazer bem em consciência, e a nenhum momento tentamos privilegiar uma pessoa, um grupo ou um outro. Há uma coisa que eu tive uma conversa de meia hora, 45 minutos ao telefone, com o Roberto até a gritos. E a nossa conversa era a propósito da pergunta que me foi feita nas redes sociais: houve acordo ou não houve acordo? Acho que todos vocês viram isso, né? O presidente nosso disse em Lisboa que não houve nenhum acordo entre as partes. E o Venâncio veio dizer que não só houve um acordo, mas havia testemunhas, e que o chefe da banda dos testemunhas era eu. Toda a gente só me perguntava: houve acordo ou não houve acordo? Eu disse aqui na minha locução: o objetivo da política são os consensos. E foi em volta de busca de consensos que nós nos mobilizamos. Se eu dissesse o presidente Chapo mentiu, como é que eu ia convidar o presidente Chapo em seguida para voltar a sentar-se na mesa conosco?
Se eu dissesse que o Venâncio mentiu, como é que eu poderia convidar o Venâncio para voltar a sentar-se na mesa? A gente teve que engolir sapos. Mas o único objetivo que nós tínhamos não é glória. Não ganhamos uma 500. Não fomos promovidos a nada. Tudo o que nós fizemos foi que o número de pessoas que morressem no país diminuísse. Se isto é condenável, se este esforço que nós entrepreendemos é condenável e faz de nós menores professores, menos aptos, menos inadequados. Bom, muito obrigado, professor.